Graça e paz, meus irmãos. É um prazer ter vocês conosco. E a gente já começa pedindo perdão, né? A gente começa pedindo perdão porque estamos nos aperfeiçoando. Cada dia que passa, nós estamos procurando chegar no melhor. Mas nós sempre, infelizmente, nós sempre temos um probleminha. Mas esses probleminhas não são o que vai nos abalar, nos tirar daqui deste lugar santo que Deus preparou para mim e para você, para nós celebrarmos a vida de Deus em nossos corações. Você é muito bem-vindo, você está no culto da Igreja Cristã Livre, adorando a Deus por tudo que Deus é, por tudo que Deus faz e por tudo que Deus ainda há de fazer. Eu quero convidar você para nós nos achegarmos a Deus e orarmos em o nome de Jesus. Pare tudo que você está fazendo aí agora e ore comigo para que Deus continue com a sua boa mão sobre o seu e sobre o meu coração. Amém? Curve a tua cabeça, feche os teus olhos e oremos juntos ao Senhor, o grande e todo-poderoso Deus. Senhor Deus e Pai que estás no céu, em o nome de Jesus, nós nos reunimos mais uma vez na tua presença para te exaltar, para te glorificar e para te enaltecer, para honrar e bendizer o nome de teu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador. Pai eterno, continua nos abençoando, continua, Senhor, o Pai, nos alimentando com o teu bom Espírito, Senhor. Continua nos alimentando com a tua boa e santa palavra. Pai santo e glorioso, entra no lar do teu servo e da tua serva, que está conosco, Senhor, o Pai, te cultuando neste momento. Cura os enfermos, alegra aqueles que estão tristes, anima o desesperançado. É a nossa oração com perdão dos pecados em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, é um prazer ter vocês conosco. E também é um prazer poder falar do nosso projeto Janela de Oração. Você que está orando conosco, você que está nos ajudando nos motivos de oração, você precisa saber que as orações que você tem feito, as orações que eu tenho feito juntamente com você, estão alcançando o propósito para o qual Deus nos levantou para orar. Vamos ver os motivos da janela de oração. Louvado seja Deus. Preste atenção e depois eu quero falar mais um pouquinho ainda sobre esse projeto maravilhoso. Você que ainda não está orando conosco, você está convidado a vir orar com a gente. Vem orar conosco. Ainda temos algumas brechas aí para serem preenchidas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem alguém orando, posso sentir. Tem alguém orando por mim. Fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não posso ver. Creio, Senhor, eu creio sim. Tem alguém orando por mim. Graças a Deus, tem alguém orando por alguém. Parece que eu estou sendo repetitivo, mas a verdade é que um ora e o outro recebe a benção.
Que maravilha, meu irmão. Que bondade de Deus nos escolher para orarmos juntos em favor daqueles que estão necessitados. Eu louvo a Deus porque Deus está ouvindo as nossas orações. Você prestou atenção aí nos motivos de oração? Nós estamos orando pelo pessoal que está trabalhando na saúde pública, nós estamos orando para o pessoal que está trabalhando nos serviços essenciais, tanto públicos como privados. Estamos orando pelas mulheres que são sustentadoras das suas famílias, estamos orando pelas grávidas, pelas mães solteiras, enfim, estamos orando pelas mulheres, porque as mulheres são aquelas que neste momento de crise sofrem muito mais, principalmente as mulheres que são sustentadoras dos seus lares. Que Deus esteja abençoando você, minha irmã, que é a sustentadora do seu lar. Que Deus esteja abençoando você, minha irmã, que precisa cuidar da sua família. Você, minha irmã, que está gestante, você que já deu à luz, está aí com o seu bebezinho recém-nascido, não temas, o Senhor é contigo. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Então, nós tomamos as medidas preventivas, fazemos a nossa parte, porque somos pessoas responsáveis, mas Deus, no seu amor, tem estendido a sua boa mão e nos agasalhado, aleluia, de uma forma pela qual nós estamos aqui vivos, alegres, contentes e desfrutando da graça e do bendito amor do nosso Deus. Você está convidado, você que ainda não faz parte do projeto Janela de Oração. Este projeto é um projeto de oração, por isso que é este nome. E ainda existem algumas brechas para serem preenchidas, e ainda que todas as brechas estejam preenchidas, sempre cabe mais alguém para orar. Nós estamos esperando que você venha orar conosco em o nome de Jesus. Também estamos aguardando que você faça aquele vídeo de 40 minutos no máximo, porque nós queremos apresentar o teu vídeo no nosso culto de domingo, passar aí a sua imagem para que todos fiquem conhecendo os trabalhadores deste projeto maravilhoso chamado Janela de Oração. Nós vamos ouvir mais um louvor para a glória de Deus, porque já está chegando no momento de nós ouvirmos a bendita e gloriosa palavra do Senhor. Na quarta-feira passada, você viu que nós passamos um apuro muito grande. A internet estava falhando e nós estávamos ouvindo aquela palavra abençoada, aquela palavra inspirada, aquela palavra fundamentada nas Escrituras, através do pastor Douglas, e nós fomos praticamente prejudicados na transmissão o tempo todo. E eu achei aquela palavra tão importante, meu irmão, achei aquela palavra tão apropriada para o momento, e eu pedi ao pastor Douglas que nos brindasse, louvado seja Deus, com aquela palavra que nós não conseguimos ouvir na quarta-feira passada. E daqui a pouquinho, nós vamos estar ouvindo a respeito do fator felicidade. E hoje, em nome de Jesus, a internet não vai ser derrubada. O pastor Douglas está cheio do Espírito Santo. E nós vamos ser abençoados ouvindo esta palavra gloriosa. Vamos ouvir aí nossos irmãos Fábio e Gilberto louvando a Deus. Pessoal, tudo bem? Graça e paz. Graça e paz, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui na igreja Cristã Livre. Como vocês sabem, está tudo vazio, né? Mas nós estamos aqui aproveitando da estrutura, que a gente foi incumbido da missão de levar o louvor para vocês, né? No dia de hoje, né? Deus possa abençoar grandemente o dia de vocês, a semana de vocês, né? E que Deus está no controle. Em nome de Jesus as coisas vão dar certo. Não é isso, irmão? Tenha fé, pessoal. Tenha fé, porque o coronavírus vai acabar. Em nome de Jesus. Vou falar uma coisa para vocês. Deus é nosso amigo, amém? Amém. Amém. Então, Jesus é nosso amigo, Jesus é nosso guia. A gente vai cantar um louvorzinho aqui para vocês, para ficar guardado no coração de vocês. Vem comigo, Giba.
Deus abençoe grandemente vocês, né? Isso aí não é de mal. Isso aí, nunca temer é que diz o hino. Nunca temer porque Deus está no controle de tudo. Amém. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe Beijo no coração de vocês aí. Beijo no coração. Fica com Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus continue nos abençoando. Você está percebendo que nós estamos enfrentando um problema com a internet. Nesse horário, a internet está bastante carregada. E por causa deste problema, nós temos pico. Ela sobe, ela desce, ela cai. E isso foge do nosso controle. Mas sem nos preocuparmos tanto com isso, eu acredito que Deus vai nos honrar nesta noite, vai nos abençoar. Porque é para isso que nós estamos aqui. Louvado seja Deus. O nosso alvo é glorificar, enaltecer o santo e bendito nome de Jesus. Eu quero convidar você para nós orarmos. E logo em seguida, nós ouvirmos a boa palavra de Deus. Na instrumentalidade do pastor Douglas, o Espírito Santo, com certeza, o usará para que nós sejamos alimentados da boa palavra de Deus.
quero fazer uma anotação. Quando eu disse para você gravar o vídeo, eu falei para você que era no máximo de tempo de 40 minutos. Não é 40 minutos, desculpe-me. É 40 segundos, tá bem? 40 segundos. Faça um áudio aí de 40 segundos dizendo o seu nome, o nome da igreja que você congrega e qual a experiência que você está tendo em orar no projeto Janela de Oração. Vamos orar agora para que Deus fale aos nossos corações? Curve a sua cabeça, feche os teus olhos e vamos orar pedindo esta bênção de Deus em o nome de Jesus. Senhor Deus e Pai que estás no céu, em o nome de teu bendito e glorioso Filho Jesus Cristo, nós oramos, Pai, pedindo a tua bênção para o teu filho, Pastor Douglas. Usa o teu servo em tuas mãos. Senhor, nós estamos mais uma vez dispostos a ouvir a tua palavra. Os nossos corações estão abertos, os nossos ouvidos estão debruçados ao que o Senhor irá falar conosco. Usa o teu filho como flecha na mão do valente, para que nós possamos, ó Deus, ouvir a tua bendita palavra e o teu nome ser exaltado em o nome de Jesus. Amém. Pastor Douglas. Graça e paz, tudo bem? Amém, amém. Tá me vendo? Eu estou vendo, senhor. Ouvindo também? Ouvindo também. Tá bom, graças a Deus. Depois o senhor entra em contato, por gentileza, aproveitando aqui com o pastor Carmo, e manda o link, por favor, aqui dessa transmissão para ele. Depois o senhor dá uma checada aí, o senhor inverteu os links, mas manda o link para ele da transmissão, que ele está tentando entrar na transmissão para assistir esse culto conosco, tá bom? Eu vou mandar o link para ele agora, então. Por favor. Eu só vou, Pai do Senhor, a todos os irmãos que estão aqui, obrigado por estarem presentes nessa live, nesse culto, nesse momento que nós nos reunimos aqui. Agradeço a todos os irmãos que tiveram paciência na semana passada. Gostaria de pedir ajuda aos irmãos que os irmãos fossem nos dando uma visão, se vocês estão ouvindo bem, se vocês estão vendo bem, se vocês estão vendo as imagens que nós iremos projetar. Porque caso tenha alguma dificuldade, nós também não queremos deixar os irmãos aí na tortura, né? A gente está trabalhando para entregar a melhor qualidade possível aqui dessa transmissão, tá bom? Eu vou remover aqui o pastor Cláudio e a gente continua. Na semana passada nós começamos a falar sobre felicidade. E o pastor Cláudio pediu que nós repetíssemos essa mensagem, essa transmissão, porque ficou muito ruim. A Aline me avisando aqui que o meu áudio está um pouco baixo. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar arrumar aqui. Só um minutinho, por favor. Só um instante, por gentileza. Vamos ver se a gente consegue arrumar esse áudio. Só um instantinho, por gentileza. Vamos ver se melhora agora o áudio. Vamos ver se vai ficar melhor. Se vocês estiverem ouvindo bem, dá um sinal, por favor. A Aline Barros disse aqui que o áudio estava ruim. Outras pessoas estão dizendo que o áudio está bom. Pode ser que seja a internet em algum momento ou o próprio celular, tá? Então, por favor, se vocês puderem me dar algum sinal aí, por gentileza, se posso continuar. Então, tá bom. Eu gostaria de ler com os irmãos aqui, nessa noite, a palavra do Senhor, que nós lemos na semana passada no Evangelho de Lucas. E deixa eu projetar aqui para ficar fácil para a gente ver. Vou tirar aqui a minha imagem para a gente ficar com essa tela bem grande e ficar fácil para a gente trabalhar. Abra aí em Lucas, vai pegando a sua Bíblia aí, Lucas capítulo 6, por favor. Vamos se organizando aí, Lucas capítulo 6.
Diz assim o texto bíblico. Então, Jesus se voltou, Lucas capítulo 6, versículo 20. Então, Jesus, nós estamos lendo uma versão NVT. Então Jesus se voltou para seus discípulos e disse: Felizes são vocês, pobres, pois o reino de Deus lhes pertence. Felizes são vocês que agora estão famintos, pois serão saciados. Felizes são vocês que agora choram, pois no devido tempo rirão. Felizes são vocês quando os odiarem e os excluírem, quando os zombarem de você e os caluniarem, como se fossem maus, porque seguem o Filho do Homem. Jesus está falando de condição de felicidade aqui. O tema desse nosso estudo dessa noite, dessa nossa pregação, dessa nossa reflexão nesse dia é fator felicidade. Fator felicidade. Nós vamos entender aqui, biblicamente, o que é felicidade na perspectiva do homem e felicidade na perspectiva bíblica, na perspectiva divina. Eu não sei se vocês lembram que nós começamos a falar na semana passada sobre um homem chamado Abraham Maslow. Abraham Maslow. Quem foi Abraham Maslow? Só um instante, por favor. Só um minuto. Estão me dizendo aqui que a gente não está vendo a imagem. Só um minuto, gente. Vamos ver se a gente consegue resolver essa questão aqui. Só um instante, senão nós vamos sem imagem mesmo. Só mais um minuto, por favor. Vamos aguardar aí um sinal. Se vocês estão vendo um slide chamado Fator Felicidade, uma imagem chamada Fator Felicidade. Vamos lá, me ajuda aí, por favor. Quem está olhando, me dá o sinal, por gentileza, para eu poder seguir, por favor. Aqui na minha imagem eu vejo tanto na transmissão quanto na tela. Vamos aguardar mais um tempinho, vamos ver se a gente consegue receber o sinal aí, vocês. Pronto, acho que agora apareceu. Pronto, acho que deu certo. Vamos seguir então. Fator felicidade. Nós estávamos falando na semana passada sobre um homem chamado Abraham Maslow. Quem foi Abraham Maslow? Foi um psicólogo americano, um importante psicólogo americano da década de 50, 60. Ele foi um homem que foi um dos fundadores da psicologia humanista. Depois você pergunta nos detalhes conceito aí e o que se originou dessa psicologia humanista na nossa psicologia atual para a pastora Rosana. Ela tem como ajudá-lo no conceito da psicologia humanista. Mas eu não quero falar do Abraham Maslow, de todos os seus conceitos nessa noite. Eu quero pegar aqui algo muito importante que ele fez, que foi segmentar as necessidades humanas. Bom, a gente tem uma ideia, irmãos, que a gente é feliz quando a gente não tem problema, que a gente é feliz quando a gente não tem adversidade, que a gente é feliz quando a gente consegue superar todas as adversidades da vida. Algumas teologias do nosso tempo também são muito fundamentadas nisso, que vai dar tudo certo, que você é abençoado e que está tudo legal na sua vida quando você não tem problema, quando você não tem adversidade, porque afinal nós somos filhos de Deus, porque afinal nós fomos chamados para ser cabeça e não ser cauda. Então, algumas situações externas foram vinculadas a sinônimo total de felicidade.
Então a gente é feliz quando a gente tem uma estrutura ao nosso redor que a gente não vive problema. Bom, isso tem uma explicação de nós pensarmos assim também, tanto espiritual quanto no conceito de mundo, de humanidade, de sistema. O Abraham Maslow estruturou isso da seguinte forma: ele criou um conceito dessa pirâmide. Ele fez uma pirâmide, e na base da pirâmide, onde você está vendo a base da pirâmide, é onde começam as primeiras necessidades do homem. Ele qualificou essa pirâmide: quanto mais alto essa pirâmide, mais realização e mais felicidade, mais bem-estar uma pessoa pode ter, e quanto mais ele sobe nessa pirâmide, muito mais desenvolvido ele estará também. Como ele qualificou cada degrau dessa pirâmide? Bom, primeiro, ele classificou como necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, necessidades de estima e autorrealização. Vamos entender isso melhor aqui nesse segundo slide que está aparecendo, que a gente vai ficar mais fácil para a gente entender. Então lembra, a base da pirâmide, necessidades fisiológicas. Para uma pessoa ser feliz, uma pessoa se sentir bem, ela tem que ter as necessidades fisiológicas dela atendidas. O que são necessidades fisiológicas? Ar, comida, água, sexo no sentido de instinto, de suprir essa necessidade sexual, abrigo, enfim, coisas que são basicamente até rudimentares para a necessidade. Observe que hoje a gente está com uma preocupação muito ligada a isso, né? Se eu vou ter de comer, se eu vou ter onde dormir, se eu vou ter o que vestir, se eu vou ter o que beber, nós estamos perdendo o sono. Olha como a base da pirâmide está ligada hoje no nosso dia a dia de forma violenta, brutal. Porque a gente tá pensando que essa primeira base, esse primeiro patamar da necessidade humana vai ser ofendido. Porque a gente não pode trabalhar, porque a gente não pode sair, porque a gente não pode comprar, porque a gente não pode vender, porque a gente não sabe se a gente vai ficar doente, se a gente vai ficar com saúde, enfim. Necessidade básica fisiológica ameaçada. Pois bem, ele diz o seguinte: quando você consegue ter esses ativos, esses bens, esses fatores atendidos, essa necessidade básica suprida, você precisa defender isso. Então, você adquiriu o primeiro estágio de felicidade, de realização da sua vida fazer sentido, então agora você precisa proteger isso. Por isso que logo o segundo estágio é a segurança. Então, como é que você dá segurança para o seu corpo? Como é que você dá segurança para o seu emprego? Como é que você dá segurança para a sua casa? Como é que você dá segurança para o seu carro? Como é que você dá segurança para a sua família? Para a sua saúde? Enfim, como é que você sustenta o mínimo que você conquistou? E observe o quanto as empresas de seguro trabalham muito em cima disso. Você tem seguro de saúde, seguro de carro, seguro de casa, seguro de espirro, seguro de perna, tem até seguro plástica. Por quê? Porque se você adquiriu, você tem que manter. Se você adquiriu, você tem que proteger. Suprido isso, essas duas primeiras, você vai ir para a parte relacional. Os amores, e os amores como amor tanto filéu, eros, quanto relacionamentos, quanto a fraternidade, aquilo que está ao seu redor. Para o homem se sentir feliz, ele tem que ter amizade, ele tem que ter família. Para o homem se sentir feliz, ele tem que ter intimidade sexual, ele tem que ter o seu prazer, o afeto da relação sexual também tem que existir. Ele tem que estar conectado. Por que a gente está com tanta dificuldade agora? Porque amigo não se vê, família não se vê. Aquele que tinha aquela agenda de todo fim de semana com os amigos, todo fim de semana na praia, todo fim de semana no sítio, não existe mais essa possibilidade. É todo dia na sua casa com seus parentes, para aqueles que podem ou para aqueles que estão fazendo isso forçadamente. Mesmo aquele que está saindo para trabalhar, não é toda a sua família que está saindo. Então, observa como esse terceiro degrau das relações humanas, nesse cenário que a gente está vivendo, está sendo
afetado. E o Maslow vai dizer, então você precisa suprir as suas necessidades fisiológicas, você precisa ter segurança e você precisa ter relações, porque dessa forma você vai conseguir ter nessa hierarquia rumo à realização a sua alma, o seu espírito, a sua mente, a sua psique resolvida. Pois bem, mas ele ainda vai dizer que amor e relacionamento não é suficiente. Você precisa de estima. Você precisa sentir um cara confiante. Você precisa sentir um cara completo, saudável. Um cara que exerce, um cara que é reconhecido. Um cara que tem respeito das pessoas. Uma pessoa que diz e o que diz é. Aquela pessoa que acorda de manhã e fala, eu sou. E só falta dizer, eu sou o que sou, né? Porque hoje você tem uma exploração desse ideal da performance humana que não, cara, você pode, você consegue, diga para você mesmo que você é um vencedor, diga que você mesmo que você consegue, e diga que você vai superar isso. Eu chamo de teologia do coach, né? Eu não gosto da teologia do coach, porque a teologia do coach agora, por exemplo, está sumida. Cadê os caras que estavam pregando aí até agora? Cadê os caras que estavam falando, dando várias ideias para todo mundo ser feliz e próspero? Eu só estou esperando acabar o coronavírus para voltar da palestra de novo e arrancar dinheiro de todo mundo. Por quê? Porque eles trabalham em cima dessa necessidade humana. Você precisa aparecer, você precisa ser reconhecido, você precisa se estabelecer, você precisa dar um sentido à vida, você precisa ter um legado. O Maslow escreveu essas coisas e criou esse conceito no século passado. E em cima disso que ele estruturou, toda a sociedade que veio depois foi criando seus mecanismos de explorar a necessidade do homem. Mas não para na estima. Vai chegar no último estágio, na alta realização, que é você ter uma moral, você ser uma pessoa honesta, que tenha moral, que seja reconhecida pela sua clareza, pela sua transparência, você ser criativo, você conseguir sair das adversidades, espontaneidade, você não ser aquela pessoa para dentro, ser aquela pessoa para fora, que toma atitude, aceitação dos fatos, as coisas são o que são, então eu não posso ficar refém disso, o que eu faço para resolver essa situação? Solução de problemas, ter a capacidade de resolver problemas e ser uma pessoa zero preconceitos. Então, quando você chega nesse topo da pirâmide, você vai ser uma pessoa que atingiu a autorrealização, porque não te falta mais nada, não é? Não é mesmo? Olha só, você tem as suas necessidades fisiológicas supridas, você tem a segurança atendida, você tem as necessidades sociais que são os relacionamentos resolvidos, a sua autoestima, tá lá em cima, é quase um vice-deus. E cara, todo mundo olha para você e tem você como exemplo de solução de problema, de criatividade. O que te falta? Não te falta nada. Agora observe como, por exemplo, o mundo do marketing, ele vai trabalhar sobre a criação de necessidades sobre isso. Então, você só é feliz, poxa, eu estou infeliz, o que eu preciso? Eu preciso comer. Então você passa num lugar e você vê uma exposição de uma comida que talvez você nem queria. Mas você vai lá e come porque você foi atraído por aquilo. Porque você não tinha fome, mas a junção de vermelho e amarelo vai ativar no seu cérebro uma mensagem de fome. Porque o seu cérebro já associou incondicionalmente a essas cores. Então pensa em todos os restaurantes que você já viu na vida que usa a cor vermelho e amarelo. Tem uma justificativa para isso. Então pensa porque todo ano sai 3 versões do mesmo carro. Porque trabalha em cima da nossa insatisfação, que é aquele carro que você acabou de comprar e que desvalorizou 20% não satisfaz mais. Então você vai para o próximo. E assim vai-se para o próximo, do carro para a mulher, para a esposa, para a casa, para o trabalho. E se cria cria-se um tripé, uma tríplice busca de amor, sexo e fama. Ou amor, sexo e substitua a fama aqui por poder. Observe o quanto que tudo que se busca numa sociedade natural está em volta disso. Você já viu um homem rico com uma mulher feia?
Você já viu uma mulher famosa, feia? Você percebe como as coisas estão interligadas? Você percebe como essa estética estabelecida e imprimida sobre o homem está destruindo a sociedade? Agora nós fomos tirados de tudo isso como sociedade e fomos colocados dentro da nossa casa. Ou seja, nós saímos de um cenário de exposição de tudo que tínhamos, fazíamos, somos, metas e o que buscávamos para cara. Agora é dentro de casa. Agora você não adianta você pentear o cabelo de manhã achando que você vai desfilar na rua. Não adianta. Você está penteando para sua esposa. Se você estiver bem resolvido com ela, ótimo. Ela está penteando o cabelo por causa de você. Ela está passando desodorante por causa de você. Agora, se ela não passa dentro de casa e passava antes, então cuidado. Cuidado, tem um problema. Se ela não está passando agora e passava antes, então, se o cara tomava banho antes, de manhã, todo dia, agora não toma mais, então, você está entendendo o que eu estou dizendo? Por quê? Porque vai se vivendo para fora. Vai se vivendo para aquilo que está sendo exposto como a minha etiqueta social. E isso está em cima disso que o Abraham Maslow criou. Não só ele, obviamente, mas ele é um precursor dessa estruturação de necessidade. Qual a outra necessidade diária que a gente poderia colocar, que a gente poderia inserir nessa pirâmide? Se você puder responder aí, coloca o seu comentário aí, por gentileza. Coloca o seu comentário para a gente saber quais são as outras necessidades que você acha que poderiam ser inseridas aqui como necessidades básicas, né, do ser humano. Mas eu colocaria aqui uma outra. Eu faço essa pergunta aqui para você. Faz sentido o que a gente está falando? O Maslow estava correto? Deixa eu ver aqui. Tá normal aí a apresentação? Tá bom. Eu estou perguntando aqui, a Miriam está me ajudando, só para a gente ter certeza que estão todos vendo, tá? Eu estou mostrando aqui um slide de uma pirâmide, a mesma pirâmide, só que colocando aí uma necessidade que hoje é uma necessidade básica, né? E o que é essa necessidade básica aí que a gente está dizendo que ela existe? É a necessidade do Wi-Fi, né? É a necessidade da bateria do celular. É a necessidade de estar conectado, né? Observe que algumas relações só existem hoje por causa do celular. Observe que algumas conexões só existem se tiver o Wi-Fi disponível. Eu tenho um amigo que diz o seguinte: em terra de WhatsApp, ligação de celular é luxo. Então, quando você faz aniversário e alguém te liga porque quer te dar um feliz aniversário, não é porque ele é atrasado, não é porque ele te considera muito, porque hoje ninguém mais faz ligações, é tudo via WhatsApp. Isso é interessante, e eu estou contra a tecnologia? Não, eu sou do universo de tecnologia, inclusive, mas a questão não é essa, a questão é que isso vai esfriando as relações. Então o cara, antes de ir no banheiro, pega o celular, ou vai com o celular para o banheiro. O cara, antes de olhar se existe ar para ele respirar, ele procura o sinal de Wi-Fi. Quantos casais que estavam em mesas de restaurante e não olhavam para o outro, e agora estão dentro de casa e continuam não se olhando? Porque a necessidade, o vício que foi criado sobre objetos, sobre conectividade, sobre a dependência da tecnologia, se tornou uma necessidade anterior à fisiológica. Anterior à fisiológica. O cara tá morrendo de Covid-19 e tá tirando uma selfie para falar que tá morrendo. Vocês estão entendendo a proporção? Aqui eu estou elevando aqui o exemplo para dizer se não é verdade. Nós tivemos um acidente, infelizmente, que morreu lá o jornalista Boechat. Lembra? A mulher tentando arrancar a porta do caminhão e 10 negros do lado tirando foto, fazendo vídeo? Ah, pastor, mas se a mulher não fizesse o vídeo, a gente não ia ver aquilo. Cara, que vantagem tem? Tá vendo? Vale mais a notícia do que o conteúdo dela. Por quê? Porque nós substituímos a pirâmide. Nós estamos tornando a pirâmide ainda pior, né? Pois bem. Mas o Maslow vai dizer que se a gente atendesse aquela pirâmide, a gente ia ser feliz. Bom, a ONU fez ela tem uma pesquisa que ela chama Fator Felicidade, né?
Essa pesquisa da ONU de Fator Felicidade, ela mede o índice de felicidade dos países no mundo. No último ano de 2019, agora saiu essa pesquisa, o resultado dela em dezembro de 2019, ela fez essa pesquisa em 153 países. Quais foram os critérios que ela adotou para essa pesquisa e para chegar a esse fator, né? a esse índice, a essa medição dos países mais felizes? PIB, que é o PIB per capita, que é quanto você tem de dinheiro por pessoa naquele país. Qual que é a expectativa de vida da pessoa, quanto tempo ela vive. Qual que é o apoio social? Olha só, PIB tem a ver com a questão financeira. Expectativa de vida saudável tem a ver com a questão fisiológica. Se o cara não atende à questão fisiológica básica lá da pirâmide de Maslow, ele não consegue ter vida saudável. Um cara que não dorme, não vive. Um cara que não come direito, não vive. Vive, não. Ele vai sobreviver. Vai entrar na questão das relações sociais, da necessidade social, o apoio social. Quem é as pessoas estão ao seu redor? De novo, a liberdade para fazer escolhas. Um lugar que é feliz, as pessoas têm que ter liberdade para fazer escolhas. Elas têm liberdade de decidir pelo que elas quiserem. Elas têm que ter liberdade para ser o que querem. Outro fator que a ONU coloca quando fez essa pesquisa é a generosidade. O quanto as pessoas ajudam umas às outras, o quanto as pessoas se doam umas para as outras, o quanto elas ajudam entidades sociais e tudo mais. E o último fator tem a ver com a percepção de corrupção. Que, olha só como a percepção de corrupção está ligada, sendo o último fator de maior valor aqui, como o que finaliza a pesquisa, está ligado lá àquele primeiro ponto da pirâmide de Maslow, que fala sobre autoestima, honestidade. Não, eu estou num país onde as pessoas não roubam. Eu estou num lugar onde não existe corrupção. Eu estou num lugar onde eu não corro risco. Pois bem, quem são esses países? Finlândia, Noruega, Islândia, o quarto é a Islândia, talvez você não está vendo, não sei se o ícone está na frente da transmissão, mas a Islândia e a Holanda em quinto. Então, Finlândia, Dinamarca, Noruega, Islândia e Holanda. Qual que é a posição do Brasil? 32, a posição 32. 32º país nessa relação. Bom, então assim, a gente já sabe onde é que a gente está. Estamos no Brasil, né? Na situação que a gente vive, que todos conhecem bem aqui, não quero entrar nessa discussão, que é infindável. Estamos no 32º país. É fácil, vamos esperar acabar o Covid, vamos fazer algum tipo de intercâmbio, vamos aprender a falar inglês, vamos ter um mínimo de uma profissão e rumo para a Finlândia, Dinamarca, Noruega, Islândia e Holanda, e está acabado o problema. Nós vamos ser felizes, porque esses países, eles descobriram qual que é a fórmula da felicidade. E qual que é a fórmula da felicidade que está sendo dita pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. Não é a pesquisinha aqui do bairro, é a ONU. Que a fórmula da felicidade, ela vai ser composta por dinheiro. Você tem dinheiro, você é economicamente ativo, você tem vida saudável, você tem afeto social, mais liberdade para escolher, mais ser uma pessoa generosa, e a sua percepção de corrupção onde você está inserido é que não existe corrupção. É que você não consegue mapear, logo tudo está bem. Então, se você somar tudo isso, vai ser igual felicidade. Qual é o problema, meus irmãos? E aqui nós chegamos a um ponto importante em relação a essa receita de bolo que está sendo vendida para nós. Aqui é uma receita de bolo. Porque quem não acorda e vai atrás de dinheiro? Quem não está emagrecendo porque quer uma vida saudável? Quem não está se fazendo, virando das tripas coração, entrando no baile de máscaras e tentando ser o que não é para ter afeto social? Ora, eu não posso ser uma pessoa preconceituosa. Todos podem ser o que querem, as pessoas têm que ser liberdade. Liberdade é o ser humano. O ser humano é feliz quando é livre. E uma generosidade de farol. O que eu chamo de generosidade de farol? O cara vai dar R$100 para o mendigo, filma e posta na internet. O cara vai ajudar uma entidade, vai lá e coloca na rede social dele. É uma generosidade de pacote, entendeu? Eu fiz um ativo, a generosidade é um ativo para as pessoas me respeitarem ou me identificarem como um ser evoluído,
um ser melhor, né? E eu sou honesto. Não, eu sou uma pessoa honesta. Não, eu jamais receberia propina. Não, olha, de forma alguma. Bom, se você cumpre esses requisitos, você é feliz. Eu não vou conseguir dar aqui o relatório, mas eu tenho esses dados porque eu os pesquisei. Nos países nórdicos, 1/3 da morte de jovens entre 16 e 24 anos é por suicídio. Porque eles têm tudo isso e a vida deles não faz sentido. A doença mental faz parte de 15% da população. Países como Islândia, Holanda, estão trabalhando para ter a erradicação total da síndrome de Down. Sabe como eles fazem isso? Sistematizando o aborto através de teste. Então você pega a fórmula genética da mãe, do pai, da mãe que está grávida, pega todos os fatores da gravidez que são possíveis medir, como o tamanho, ultrassom e tudo mais, e até determinada semana se estabelece uma taxa de proporção daquela criança ter síndrome de Down. Sabe o que acontece? Não está nascendo crianças com síndrome de Down como antes nos países nórdicos. Só que o número de aborto, né, na outra coluna, de mulheres fazendo aborto porque os filhos têm a possibilidade de ter alguma doença, aumentou exponencialmente. Porque como é que você vai colocar uma criança, um deficiente, alguém que tem necessidades especiais, num país feliz? É a mesma coisa, como eu disse na semana passada, de ir para... E aí eu estou falando do conto de fada, mas só dando como exemplo, é de você ter o Corcunda de Notre Dame na igreja de Notre Dame. Você não vai lá para ver o Corcunda, você vai lá para ver a igreja. E quando aparece esse ser deformado, não combina, não é? Não dá para ver mendigo em lugares limpos. Não dá para ver drogados num lugar onde tem que ter um restaurante chique para você comer. Não dá para você ter uma criança que tem problema de desenvolvimento mental numa escola onde todo mundo sai dali e tem a chance de virar agora me fugiu a expressão, mas de virar um gênio. Depois eu lembro a expressão correta. De virar um gênio. Você não pode ter uma criança que tem problema. Não, ela não pode conviver com outra que tem problema. Eu não estou falando da Venezuela. Eu estou falando dos 5 países nórdicos, irmãos, que a ONU está dizendo que é feliz. E por que eu estou falando isso para você? Porque a felicidade não está nessas coisas. A felicidade não está nesse pacote, nessa receita de bolo que estão tentando vender para a gente. Então a gente está desesperado porque a gente não sabe se vai ter pão amanhã, se vai ter o trabalho amanhã, se vai ter casa amanhã. Então a gente escuta um discurso, não, a gente precisa sair, produzir e fazer, porque senão a gente vai perder o emprego. Ora, você tem como garantir o seu emprego se você voltar a trabalhar? Passando essa crise, você pode falar para o seu patrão, não, eu quero ficar na empresa. Falo, não, querido, isso é um número, você está indo embora. Não, mas eu não posso. Claro que pode. Nós somos um país que já tem aproximadamente 14 milhões de habitantes, de desempregados, 14 milhões de desempregados. Eles não estão desempregados por causa do Covid. Então, estou dando um exemplo só para a gente raciocinar e expandir o nosso entendimento. Ah, mas eu não... Veja bem, e aí eu vou para o outro lado agora. A gente não pode sair para trabalhar, porque senão os hospitais estarão cheios. Ah, mas antes do Covid eles não estavam? Quem aqui já pegou fila de SUS para tentar fazer algum exame? Ah, pastor, o senhor não pegou porque o senhor tem convênio médico pela empresa que o senhor trabalha? Quantas pessoas aqui da igreja você acha que eu já fui acompanhar em fila de hospital? E fiquei lá esperando. E não poder entrar para ver. E quando entrar para ver é só meia hora. Quantas pessoas que você acha que a gente já teve que ir atrás de um remédio para comprar porque não tinha disponível no governo? Ora, e não era no momento que tinha Covid, querido. Então, assim, a gente precisa olhar tudo isso que está acontecendo e esses acessórios que estão dizendo que se nós tivermos, nós seremos felizes,
Porque não é isso que Jesus fala. Não é isso que a Bíblia fala. O texto que eu li no começo vai falar sobre isso. E eu quero aqui, junto com você, pegar algumas coisas desse texto e já caminhar para o fim, porque a minha intenção aqui nessa noite era muito mais te mostrar como foram construídas alguma coisa na sua cabeça e na sociedade, e como o Espírito Santo, através do novo nascimento, através do relacionamento com Cristo, através de uma nova vida, através de uma metamorfose, através de uma metanoia, de uma mudança de mente, quer nos levar a ver a felicidade por uma perspectiva divina e de uma espiritualidade que transcende as regras de felicidade desse mundo. Então, por exemplo, Jesus vai dizer aqui que felizes são vocês, pobres, pois o reino de Deus lhe pertence. Jesus não está falando simplesmente, ou meramente, ou violentamente da pobreza simplesmente material, mas ele está falando também disso, está falando também da humildade de espírito. Ele também está falando de um tipo de ser que não se sente rico, mesmo podendo ser, e nem um tipo de ser que se sente miserável e se esconde atrás da sua miserabilidade, se fazendo vítima. Não, ele está falando de um tipo de ser que depende tanto de Deus, que depende tanto do que Deus é, que confia tanto em Deus, que o que Deus dá para este ser é o seu próprio reino. Jesus está falando não de ter, Jesus está falando de ser. Tem um livro chamado Ser é o Mais Importante. Depois você me procura, eu posso dar o nome desse autor. Ser é o mais importante. Jesus está falando de vocês são pobres e não vocês estão pobres. Felizes são vocês que estão pobres. A gente pode estar pobre agora por causa dessa crise e amanhã estar rico e depois voltar a ser pobre. Mas não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de um estado de alma, de um estado de ser, de um estado de espírito. Depois ele vai dizer aqui também: felizes são vocês agora que estão famintos. E por que ele vai dizer de estão famintos? Porque fome e sede de justiça é um estado do ser que quer ver ser imprimido ao seu redor a justiça de Deus, a verdade de Deus, o amor de Deus. Ele tem ânsia, ele não pode ver qualquer situação que seja injusta, que seja de opressão, que seja de mentira, que seja de desonestidade, e ele fica simplesmente tranquilo, como aquele que está com a sua barriga cheia, alimentadinho, acabou de comer, que é uma soneca. Não, ele tem fome disso. Ele tem fome para resolver isso. Ele não quer manter esses elos malignos sistêmicos acontecendo ao redor dele. Por quê? Porque ele sabe que dentro dele há poder para fazer intervenções como enviado do reino de Deus. A promessa que há para esses que estão com fome, fome de comida, fome de justiça, e tem sede também. Lá em Mateus capítulo 5, leia esse mesmo texto, você vai ter fome e sede. Né? Você veja, itens básicos da sobrevivência, de novo, né? Aqueles itens da fisiologia, da necessidade. Sem comida e sem água você não vive. Sem a justiça de Deus na minha vida e aqueles que estão ao meu redor, eu não consigo viver, eu não tenho vida. Jesus dá a promessa a esses e a nós que nós seremos saciados. E ser saciado aqui é alcançar esse reino de justiça e essas atitudes de justiça. Ver a transformação ao seu redor por essa atitude de ser um homem disposto a viver a justiça de Deus como uma necessidade básica. Felizes são os que choram, são os que agora choram. Ninguém quer chorar. A Bíblia diz que o homem sábio procura estar na casa de luto e não na casa de festa, porque estando na casa de luto, vê o fim de todos. Eu sei que o bom humor, inclusive, ajuda na nossa imunidade, a ter uma imunidade mais reforçada. Até o humor, a alegria ajuda nisso. Mas o choro, a dor, a adversidade traz uma profunda reflexão
sobre o fim de todo homem. Sabe, querido, se nós sairmos dessa pandemia e nós não tivermos chorado por pessoas que nós não conhecemos e elas estão morrendo, e no nosso coração está só preocupado quando é que vai estar liberado para a gente voltar a ganhar o nosso salário, nós somos os piores dos homens. Porque isso quer dizer que o nosso coração já criou uma camada de insensibilidade. E nós estamos olhando mortos como números. Nós estamos olhando mortos como estatística. Nós estamos olhando famintos como ele não trabalhou, ele não estudou. Nós estamos olhando a injustiça como fruto simplesmente do meio, e não como um legado mortal do pecado, de destruição do homem, arquitetado continuamente de várias formas pelo inimigo da nossa alma. A Bíblia diz que os que choram no devido tempo rirão. Eclesiastes 3 vai dizer que há tempo de chorar e há tempo de rir. A Bíblia também nos diz que no reino que nos espera de eternidade, lá não haverá choro. Não haverá choro. Talvez este lugar, este mundo, este momento que nós vivemos, não sabemos quanto tempo durará. Nós deveríamos estar buscando, como dizia o pastor David Wilkerson, que já faleceu. Ele dizia o seguinte, que nós precisamos ser batizados num batismo de angústia. Se nada disso está te angustiando profundamente a ponto de gerar lágrimas para banhar o seu rosto, e banhando o seu rosto, banha a sua alma, e isso te leva a um batismo profundo de angústia e fala, Senhor, ajude-me a me ajudar, ajude-me a ajudar a família, a ajudar aqueles que estão ao meu redor, ajude eu a ser um agente desta alegria que provoca riso. Se isso não estiver acontecendo conosco, nós já perdemos a sensibilidade. E agora Jesus vai destruir, esfarelar a pirâmide de Maslow aqui, quando ele fala, vocês são felizes quando te odeiam, vocês são felizes quando te excluem, vocês são felizes quando zombam de vocês são felizes quando te caluniam, vocês são felizes quando as pessoas acham que vocês são maus, quando a sua autoestima, quanto a sua imagem, você está sujo na rodinha. Olha o que Jesus está dizendo. Quando você não couber mais em um lugar, quando os seus afetos deixarem de estar com você porque você está apregoando a justiça, porque você está tentando lutar contra o mal, quando você sentir que o poder das trevas está contra você e que você parece sucumbir, Jesus vai dizer, você está no ápice da felicidade. Você está chegando no nível maior de felicidade, de não depender mais de conexões e aprovações externas e ter uma certeza em um propósito de vida tão profundo que importa o que Cristo pensa, que importa se o céu te aprova, se importa se o Filho do Homem está confessando você diante de Deus e não se você está negando ele diante dos homens. Quando isso acontecer, veja aqui a medição de tempo. Quando isso acontecer, está acontecendo com você isso? Esse tipo de fome, esse tipo de choro, esse tipo de pobreza, esse tipo de ódio? Ou nós somos todo mundo aprovadão, mas quando olha na perspectiva bíblica, a gente tomou 0. Quando isso acontecer, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. Percebe como Jesus vai dizer que o que acontece aqui ecoa na eternidade. O que acontece aqui está criando o seu estágio de participante da glória de Deus futura, aonde exatamente o que te provoca dor e infelicidade, aqui já começa a ser vida e vida em abundância, e na outra vida passa a ser vida eterna.
e vida eterna sem esses processos de dores. E sem você estar feliz e o outro triste. E sem você ter e o outro não ter. E entre você guardar porque você tem medo se vai faltar para amanhã. Não é isso. Jesus está dizendo, quando isso acontecer em você, você vai ter despreendimento. Eu tenho uma frase que eu ouvi uma vez e eu guardo ela e tento levar para a vida. O que é meu também pode ser seu. O que é seu também pode ser meu? Será que nós já chegamos nesse nível de acontecer de que quando me pedem a túnica, eu dou também a capa? Crendo que essa capa, essa túnica, tudo que veio à minha mão, não veio à minha mão porque eu fiz, ou porque eu produzi, ou porque eu tenho capacidade, mas porque Deus me deu, Deus me proveu. E se Deus me proveu, e se tudo que há em mim é de Deus, e se eu sou de Deus, e se eu estou guardado em Deus, então aquilo que eu estou dizendo que é meu, não é meu. Em determinada reunião essa semana que nós fizemos, uma pessoa disse assim, que nós sejamos a resposta de oração das pessoas. Irmãos, estamos plantando sementes para a eternidade. Lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias o achará. Pega as suas coisas, reparte com 2, reparte com 5, reparte com 10. O desafio é agora. Acreditar em milagre quando está tudo bem. Quando não tem impossibilidade, troféu joinha. Mas como diz a história bíblica que o profeta chega e a mulher só tem um punhado de farinha e um azeite, ele vai dizer, faz primeiro a mim. Você vai ler a história e vai ver o quanto que aquela mulher foi abençoada e Deus multiplicou o azeite da botija e a farinha da panela. E eu não estou falando de oferta, e eu não estou falando de voto, eu não estou falando de dar dinheiro, de dízimo, de tem que pagar. Não. Eu estou falando da sua vida. Estou falando da minha vida. É mais do que o dinheiro. É mais do que o voto. É mais do que o dízimo. E quando a gente fizer isso, pensa que a gente vai ser o padrão, aquele homenzinho que eu mostrei lá na autorrealização? Não. A gente vai ser igual aos nossos antepassados, aqueles que creram em Deus. Nós seremos igual aos discípulos. Nós seremos parecidos com Jesus. Nós mostraremos quem o nosso Pai é. Quero apenas ler esse trecho e nós vamos terminar aqui. Mas vocês que me ouvem, tem os que ouvem e tem os que não ouvem. Mas vocês que me ouvem, não é mais vocês, não, são vocês que me ouvem. Amem os seus inimigos. Faça o bem a quem os odeia. Abençoe quem os amaldiçoa. Orem por quem os maltratam. Se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que leve também a sua capa. Dê a quem pedir, e quando tomarem suas coisas, não tente recuperá-las. Façam aos outros o que vocês desejam que ele lhes faça. Sabe, querido, a gente às vezes está esperando atitudes grandiosas a nosso favor. A gente está na nossa casa e espera que alguém chegue com uma grande cesta básica. E você tem alguma comida no seu armário. E você não lembra que se você pegar um pouquinho daquela comida e levar numa comunidade carente em uma casa e falar isso aqui é para você, você estará significando aquela cesta que você está esperando para aquela pessoa. Porque para o seu pouco, para muita gente, é muito. E a Bíblia diz que o nosso Pai, que está no céu, quando vê nós fazendo isso, Ele nos vê do céu e nos recompensa. E aí nós achamos muitas vezes que essa recompensa é uma recompensa simplesmente que vai chegar uma cesta na minha casa. Deus não é um Deus da barganha.
Ele é um Deus que dá muito mais, mas sabe, Ele não dá muito mais só para você, Ele dá muito mais em geração. Tem coisas que nós estamos fazendo agora, que nós precisamos fazer como ato de bondade e amor, expressando o Deus e o Jesus que mora no nosso coração, que vai refletir na vida da minha filha, que vai refletir na vida do meu sobrinho, que vai refletir na vida do meu pai, que vai refletir na vida do meu tataraneto. Porque a bênção de Deus alcança gerações. Nós precisamos entender que nós somos seres, que já somos seres a caminho da eternidade, e que Deus não está tratando conosco só num tempo chamado hoje, mas que as nossas atitudes estão refletindo na eternidade. Agora, Jesus está nos desafiando aqui a não fazer isso somente para aqueles que a gente gosta. Não, Ele está dizendo que a gente vai ser filho de Deus quando a gente fazer para aqueles que nos odeiam, para aqueles que nos ofendem, para aqueles que nos maltratam. Ou seja, quando eu falei lá atrás, agora alguns minutos, que não era de fato só o dinheiro, é a vida. Porque quando eu faço isso para alguém, para onde foi o meu orgulho? Para onde foi o meu ego? Para onde foi aquela minha ostentação de não me humilhar para aquele que inclusive não tem razão? Jesus disse que fazer para quem é amigo, é brother, né? Para quem é parente, até os pagãos fazem isso. Amar quem ama, até os pagãos. E Jesus está dizendo aqui, classificação de pagãos, aqueles que não têm o conhecimento do amor de Deus, aqueles que não entenderam ainda a profundidade do que Deus é. Então, querido, talvez nós, em alguns momentos aqui, estamos na classificação de pagão ainda. Pô, pastor, o senhor deveria estar dando uma mensagem de amor, né? Está todo mundo dentro de casa, a gente não se vê. Irmãos, é verdade. Mas se você não passar agora comigo nessa peneira e nessa moenda, nós vamos sair pior desse momento de reclusão. Nós precisamos ser transformados, nós precisamos olhar para nós mesmos e falar para Deus: Deus, eu sou o barro, o Senhor é o oleiro. O que o Senhor quer fazer comigo? O que eu tenho aqui que é muito? Ou o que eu tenho que eu deveria ter muito, que é, por exemplo, teu Espírito, eu tenho muito pouco. Eu deveria ter mais da tua palavra, eu tenho muito pouco. Enquanto eu tenho muito pouco disso, eu tenho muito daquilo que eu não preciso. E isso me torna escravo. Para terminarmos, por que a gente precisa superar isso em Cristo? Romper, vencer, ir além das questões da pirâmide, das necessidades básicas. Porque o mundo só verá que Deus é misericordioso, que Deus existe e Ele está trabalhando até hoje através dos seus filhos. A Bíblia diz que se eu e você formos um, se eu e você estivermos ligados, os homens, ao olharem para nós, verão Deus em nós e glorificará o Pai. Quando nós somos um e quando nós nos tornamos um, por que glorifica o Pai? Porque para eu e você se tornar um, a gente tem que vencer todas as barreiras que há entre nós, todos os tipos de preconceito, todas as indiferenças. Eu tenho que olhar para você como teu servo. Eu tenho que olhar para você como superior a mim. E ao mesmo tempo, quando você está olhando desse jeito para mim, se comportando assim comigo, quem está de fora, o terceiro, vai falar: peraí, esses caras não existem, meu. O que está acontecendo com esses caras? Das duas, uma, ou isso aí é teatro, ou tem alguma coisa desses caras que não é deles, que é de Deus. E perceba, aonde é que começa Deus ser apresentado ao homem? Os anjos de Deus, irmãos, eles têm RG e CPF. Os anjos de Deus, eles têm, usam calça jeans e camiseta branca. Os anjos de Deus encostam a barriga no tanque e lavam a roupa. Os anjos de Deus pegam o ônibus cheio e vai trabalhar. Os ônibus de Deus sustentam empresas. Os anjos de Deus sustentam empresas. Empresas. Para ter pessoas empregadas. Os anjos de Deus têm RG e CPF. Enquanto, irmãos, o que é possível for para nós fazer, Deus irá se apresentar aos homens por nós. Só que isso só vai acontecer se nós nos desvencilharmos dessa pirâmide, sabe? Desse negócio que a gente começa a lutar para chegar ao topo. E aí a gente chega no topo e descobre que ao chegar lá, não cabe muita gente. E você se sente sozinho. E você olha para trás e vê o tanto de gente que ficou para trás. E aí você esquece que o mais importante
O mais importante é a alma. O que adianta o homem ganhar o mundo, subir toda a pirâmide e perder a sua própria alma? Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Nós servimos um Deus, não se esqueça, que é um Deus que faz cair chuva sobre o justo e sobre o injusto. É um Deus que faz crescer a planta, o alface, para o justo e para o injusto. É o Deus que dá o ar para o justo e para o injusto. Deus não permite a nossa seleção de necessidades. Ele pede que nós simplesmente sejamos filhos. Que Deus abençoe os irmãos. Eu espero que hoje nós tenhamos conseguido, pela graça do Senhor, transmitir a mensagem, transmitir essa mensagem a cada coração pelo Espírito Santo. Eu agradeço por essa oportunidade, agradeço por estar aqui com os irmãos e que nós possamos juntos como igreja, juntos como filhos de Deus, passarmos por essa fase e nos tornarmos um. Nós não somos concorrentes em nada. Nós somos homens e mulheres que estão no mesmo caminho, tentando juntos agradar ao Senhor. Amém? Pastor Cláudio, obrigado, Deus abençoe. Espero que a gente tenha conseguido aqui fazer essa transmissão com qualidade. Eu passo aí a palavra para o senhor. Se eu quiser fazer alguma consideração, fica à vontade. Graças a Deus, meus irmãos, nós chegamos ao final do culto, cumprindo com o nosso objetivo. Deus nos abençoou. Estou ouvindo ele. Espero sinceramente que o tripé da sua felicidade não esteja firmado em amor, sexo e fama e poder. Que a sua felicidade esteja firmada na simplicidade do Evangelho. Evangelho puro e simples. Puro e simples. É o que nós estamos precisando. Você ouviu uma mensagem fundamentada no Evangelho. E eu costumo dizer, lá nos nossos cultos, que o Evangelho começa no coração. Espero que o seu coração seja terra fértil nessa noite. E que você possa aproveitar tudo que você ouviu, tudo que você aprendeu, para viver uma vida na simplicidade do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu espero você no próximo domingo, nesse domingo que vem chegando, para nós mais uma vez nos reunirmos em torno desse nome poderoso, Jesus de Nazaré. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus continue abençoando o pastor Douglas, os seus esforços, e abençoando tanto você que está perto, como aqueles que estão longe. Nós vamos orar e agradecermos este maravilhoso culto, em o nome de Jesus. Pai Santo, Pai Eterno, nós te engrandecemos, te louvamos, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, pelas promessas renovadas em nossas vidas, pela força e alegria do teu Espírito Santo em nossas vidas. Que a sua força, Senhor, continue sendo a nossa alegria em o nome de Jesus. Levante as suas mãos para o céu e nós vamos nos despedir com a bênção apostólica. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça de seu Filho Jesus Cristo, a doce e gloriosa comunhão no Espírito Santo, seja em cada coração, hoje e sempre. Amém. Abraça a sua família aí e até o próximo domingo, em o nome de Jesus.